1 Reis 16, a partir do versículo 29. Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá. E reinou Acabe sobre Israel em Samaria, quantos anos? 22 anos. Ele reinou 22 anos. Fez Acabe o que era mal perante o Senhor. E ele fez mais do que todos os que foram antes dele. Olha como a coisa aqui é séria, gente. Pessoal, olha isso aqui. Acabe, ele conseguiu superar todo mundo que veio antes dele. Veja o que não é uma pessoa... Veja o que uma pessoa que abandona a Deus é capaz de fazer. Ela é capaz de superar. Ela é capaz de surpreender. Surpreender, escute isso. Escute bem. A Bíblia diz que ele reinou 20 quanto? 22 anos. E ele foi capaz de ser pior do que todos os outros. Você vai entender já já por quê. Se concentra aqui para você aprender. Aí diz assim: como se fora coisa de só menos andar ele nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, tomou por mulher a quem? Jezabel, filha de Etibal, rei dos Sidônios. E foi e serviu a Baal. E o que é que o cabra ainda fez? E o adorou. Levantou um altar a Baal na casa de Baal, que edificaram em Samaria. Também Acabe fez um poste ídolo, de maneira que cometeu mais abominações para irritar ao Senhor Deus de Israel. E do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Olha aqui para você entender isso aqui. A Bíblia diz que Acabe, ele se tornou pior do que todos os outros reis. E todos os outros reis que veio antes dele se deram mal, inclusive o pai dele. Inclusive o pai dele. E antes do pai dele, Arão, que andava com Moisés. Na primeira situação que Arão se sentiu pressionado pelo povo porque Moisés não estava, e o que é que Arão fez? Um bezerro. E deu para o povo de Deus adorar. Aí, se não bastasse essa história, veio Jeroboão, que do lugar de um bezerro, fez 2 bezerros e corrompeu o coração do povo. E depois dele veio o pai de Acabe, que também transgrediu a lei do Senhor, que abandonou a Deus. Mas uma coisa eles tinham em comum. Olha aqui para mim. Uma coisa eles tinham em comum. O pecado eles tinham em comum.
E outra coisa que eles compartilharam em comum: a desgraça na vida. A desgraça. O reinado arruinado, porque desafiaram o Deus de Israel. Então, são pessoas que vão seguindo o mesmo caminho das outras, o mesmo conselho das outras. E o engraçado, povo de Deus, que aqui todos eles sabiam da palavra da verdade, do que Deus abençoava e do que Deus amaldiçoava. Todos eles sabiam, todos eles conheciam Deus. Todos eles sabiam da palavra de Deus. Veja como que é o poder da escolha. E um foi trilhando o exemplo do outro. Um foi seguindo o exemplo do outro. E a desgraça foi compartilhada. Foi passando de um reino para o outro. De um rei para o outro. E hoje a gente vê as histórias se repetindo, gente. E hoje a gente vê pessoas que conhecem a palavra de Deus repetindo os mesmos erros. Seguindo os mesmos caminhos dos outros. E o engraçado é que já viu que não vai dar certo. Sabe do final daquilo. Mas segue. É impressionante. Segue aquele maldito conselho, sabendo que vai dar ruim. Diga, vai dar ruim. Sabendo que vai dar ruim. Sabendo a desgraça que vai vir. Sabendo a ruína que vai acontecer. Que aquilo ali não vai terminar bem, como não terminou bem para ninguém. Não terminou para o pai de Acabe, não terminou para Jeroboão, não terminou para Arão. E é o mesmo tipo de coisa. É a mesma abominação que cometem diante de Deus. É a mesma idolatria, olhe para mim. É a mesma idolatria que insiste em colocar na vida. É o mesmo bezerro de ouro. É o mesmo tipo de pensamento. E ele seguiu, aí no 31 diz, como se fora coisa de somenos, que não tivesse importância, andar ele nos pecados de Jeroboão. E Jeroboão fez tudo que era abominável aos olhos de Deus. Tudo que era abominável, de idolatria, de corrupção, de levar as pessoas à mesma idolatria que ele, ao mesmo pecado, ao mesmo veneno, à mesma mancha, o mesmo tipo de contaminação, a mesma sujeira para os olhos dos outros. A Bíblia diz que ele corrompeu o povo de Israel, que ele contaminou corações, e só foi desgraça, e desgraça em cima de desgraça. E o engraçado que um vai puxando o outro, e o engraçado que um vai contaminando os olhos do outro. A pessoa que antes amava a Deus, que antes amava ofertar, que antes amava a obra do Senhor, que tinha alegria de estar na casa do Senhor. Agora não tem mais isso no coração, porque tem um Jeroboão que ele está seguindo. O diabo plantou um Jeroboão na vida dela, na vida dele. E agora ele acha que não é bem assim, que não tem nada demais, só menos andar pelos pecados. Não tem nada demais aqui. Eu não penso assim, eu não acho que seja assim. Eu não acho que seja assim. Como Arão não achou que os ensinamentos de Moisés fossem bem assim.
E na hora que sofreu uma pressão, porque o povo queria saber, cadê o líder, cadê o líder, cadê o líder, cadê o líder? E o líder não aparecia, cadê o líder? Então vamos levantar um bezerro de ouro aqui. Quer dizer, tudo que tinham aprendido foi pro lixo, foi pro saco. Tudo que tinham aprendido, anos do lado do homem de Deus, foi pro saco. Foi pro lixo. Não valia de nada. Mas a verdade é, pessoal, eu já preguei isso aqui, a verdade é que na pressão da situação, da circunstância, a pessoa ela vai revelar o que ela tem dentro dela. E aquele povo era corrompido. Porque na hora que ofereceram a ideia do bezerro, foram os primeiros a tirar os brincos das orelhas para formar o bezerro. Se espante. Então, Arão tomou a atitude errada, veio Jeroboão, veio o rei, o pai de Acabe, e agora Acabe. Que Deus tinha dito assim, ó, não pegue para você um casamento amaldiçoado. Não vai lá na terra de Sidom. Não pega esse tipo de mulher para a tua vida. Não pega. Cananeia não. Era a ordem de Deus. Você sabe o que é que ele fez? Foi lá, pegou para a vida dele Jezabel, que dali para frente foi a ruína dele. A destruição total de Acabe. E a Bíblia diz que não houve homem mais fraco, diga fraco. Diga com força, diga fraco, homem fraco. Não teve um homem tão fraco quanto Acabe. Manipulado por um capeta em forma de mulher. Que a primeira coisa que ela fez foi seduzi-lo à abominação a Deus. A primeira coisa que ela fez foi contaminar o coração dele contra Deus, contra a fé. E Deus tinha dado o recado, não pega para você. E quando Deus diz para a gente, não faça, é porque Ele tem mais informações do que você, pode ter certeza. Isso vai ser um problema. Isso vai ser um problemão para o resto da tua vida. Não brinque, não. Foi lá e casou com Jezabel. Aí o que ele fez? Casou com Jezabel. Jezabel era serva de Baal. A mulher era totalmente abominável aos olhos de Deus. Serva do pecado, serva de Baal. Aí o que ele fez? Ele foi lá e construiu um altar para Baal. Olha que coisa louca. Escuta, olha que coisa louca. Servo de Deus. Agora estava seguindo conselhos, seguindo ideias do inferno, diabólica, do diabo. E as ideias que vêm do inferno, aquilo que é diabólico do inferno, é o que mais contamina as pessoas. O que tem mais peso. O que tem mais peso. Eu não sei você, mas um dia por pouco eu não caio na do diabo. Um dia eu estava indo por um caminho, por uma ideia, por uma contaminação que eu não estava vendo. Ainda bem que o Espírito Santo abriu meus olhos. Que eu olhei para aquilo e falei, meu Deus! Como é que eu não vi isso? Eu estava caindo igual patinho, como é que eu não vi isso? Ainda bem que o Espírito Santo me acordou. E eu enxerguei, eu digo, diabo! Abominação, está amarrado no nome de Jesus. Ele foi lá
levantou um altar a Baal, na casa de Baal que edificaram em Samaria. Olha aqui, gente. Olha aqui. Samaria foi uma terra dada por Deus ao povo de Israel. Aquilo lá era uma terra que Deus tinha dado para eles. Deus tinha dado, Deus tinha abençoado. E agora ele pegava o que era bênção de Deus e dava para diabo. E tem muita gente que está fazendo isso, viu? Ela pega aquilo que era bênção, aquilo que Deus deu como bênção, para servir a diabo. Para servir a diabo. É a cura que Deus deu, a pessoa ficou curada, a pessoa tem saúde, ela pega aquela bênção, ela pega aquela saúde e ainda peca contra Deus. Ela pega aquele trabalho que Deus deu, que Deus honrou, um bom salário, bons benefícios, tudo que Deus deu para construir a família, para a família estar abençoada. Ela é capaz de pegar o carro dela e transformar em maldição aquilo que Deus deu para ela. A bênção que Deus deu, ela pega aquilo que Deus deu e dá para diabo. Ela pega a vida dela e entrega para Baal, para diabo. Aí ele edificou um altar em Samaria, a casa do diabo, a casa de Baal em Samaria, está escrito. Está escrito. Terra que Deus deu ao povo dele. E além disso, como se não bastasse, Jezabel ainda queria mais. Vamos, me siga, vai na minha onda, vai, faz o que eu estou te dizendo, vamos lá. Vai empurrando ele. E ele fraco, diga fraco. Era o mais fraco. A Bíblia diz que não teve homem tão fraco quanto ele. Que é aquela pessoa manipulada, é aquela pessoa que faz o que a outra diz, é aquela pessoa que fica cega, ela não ouve o Espírito Santo, ela não ouve. E conhecendo toda a história, hein? E conhecendo tudo que veio antes, que foi um fracasso. Toda a história anterior, do pai, do não sei de quem, viu que não dá certo, viu que aquilo ali termina mal, mas está indo. Então ela muda o pensamento, ela muda a maneira de falar, ela muda a maneira de vestir. Ela se lambuza tanto com o mundo que ela se transforma. Você nunca viu alguém que de repente foi tão contaminado que você olha assim, a primeira coisa que foi arrancada dela é o brilho dos olhos? Não? Olha direitinho. Você vê nitidamente que o Espírito Santo saiu dali. Que o Espírito Santo foi arrancado dali. A pessoa apaga. Ela morre para Deus. Aí você vê nela, no que ela se tornou, na roupa dela, no novo estilo. Diga estilo. Diga novo estilo. Você vê no novo estilo que Deus não está ali. Que agora aquilo ali se tornou seguidor de Baal, dos Balaíns. Vocês estão entendendo como isso é forte, gente? Hã? Você vê nitidamente, tá para todo mundo ver. Não dá para esconder. Do jeito que não dá para esconder a luz divina na vida de uma pessoa, não dá para esconder a Jezabel na vida de uma pessoa. Quando uma pessoa perdeu o que Deus deu, ou ela está usando tudo que Deus deu como bênção para adorar a Baal, isso não vai terminar bem. Escuta, isso não vai terminar bem. Nunca terminou. Nunca terminou. Só menos. Não acho que isso seja nada demais, não. O que é isso? Não acho. Os tempos mudaram.
Hoje é tudo moderno. Isso é muita caretice. É o caminho de Jezabel. E geralmente é um caminho sem o quê, gente? Diga para mim. Sem volta. Por isso que a Bíblia diz que aquele que se corrompeu, aquele que perdeu a luz, é quase impossível que volte. Porque ele sabia, ele conhecia, e ele plantou na vida dele um ídolo. E ele plantou na vida dele um Baal. Ele levantou na vida dele uma idolatria contra Deus. Isso aqui irritou Deus, pessoal. Durma não. Isso aqui irritou a Deus. Aí Deus falou, ô reizinho de nada. Então, peraí que eu vou te mostrar o que vai acontecer. A terra de Samaria estava seca. Vocês lembram disso, pessoal? Seca. Destruída. Por causa dessa coisinha aqui. E Jezabel manipulava o tempo inteiro. Jezabel manipulava o tempo inteiro a vida dele contra Deus, contra as coisas de Deus. E ele perseguia Elias, e ele mandava matar o povo de Deus, e ele perseguia os cristãos, e ele se levantou contra Deus, e agora ele era seguidor de Baal. Vê se pode. Seguidor de Baal. Da luz para as trevas, contaminado, seguindo exemplos errados. Seguindo conversa errada. Olha o cuidado que você tem que tomar com a tua vida espiritual. Proteja a tua vida espiritual. Proteja teu coração. Proteja os teus ouvidos. Proteja-se do diabo. Se proteja desse tipo de gente. Idólatras. Além de fazer altar para Baal, ainda faz um poste ídolo. Que se você for estudar, você vai ver o que é um poste ídolo. Geralmente tinha a aparência do órgão genital do homem, oferecida a Baal. Amando de quem? De Jezabel. Então a influência não é só as más conversações que corrompem o quê? Os bons costumes. Corrompe tudo. Corrompe tua alma. Corrompe tua alma. Te distancia de Deus. Ai, mas é assim. O engraçado é que é assim, pessoal. As pessoas nos ouvem na rádio, vêm na igreja, porque ouviram a palavra através do quê? Da rádio. Aí elas não ficam, aí vem para a igreja, mas não ficam na igreja porque dizem que a palavra é muito pesada. É muito pesado, eu não sei por que pregam assim. Você quer que eu pregue como? Para te alisar e tu ser engolido pelo diabo? Eu preciso pregar para que você seja de Deus, para que você se arrependa, para que você se conserte, para que você venha ter vida com Deus, com o Espírito Santo, para que você entenda que primeiro é Deus, que você tem que honrar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que você tem uma vida espiritual sadia, que você tem uma vida com Deus, porque nós somos a geração do arrebatamento. Nós somos a geração do arrebatamento. Jesus está voltando. Mas a pessoa vai seguindo quem não deve. A pessoa vai seguindo os conselhos. Jeroboão. Não, eu vou seguir Jeroboão. Eu vou seguir Arão. Vai dar mal. Vai dar mal. Vocês estão entendendo, gente? Aí, ele se voltou contra Deus para fazer o que Jezabel queria.
para seguir as ideias da doida. Mas Deus tinha dito lá atrás a ele: não casa com esse tipo. Sim ou não? Ali foi a desgraça dele. Ali foi a desgraça dele. E talvez você está abrindo ou para pessoas, ou para coisas, para pensamentos, que vai ser a tua desgraça. Que você desperte nessa manhã e que você não vá nesse caminho. Volta, corre, solta isso, meu filho. Solta isso, te limpa, corre, para que não seja a tua desgraça. Para que você esteja na presença do Senhor. Ele achou que não tinha nada demais, não. Além de fazer a casa de Baal na terra que Deus tinha dado. Olha como que pode. Ele ainda foi lá, além do altar, ele foi lá ainda da casa do capeta, ele ainda foi lá, ainda fez um poste ídolo. Olha que bonito. Então a Bíblia diz que ele foi pior do que todos. Ele reinou 22 anos. E em 22 anos, ele virou tudo. Porque quando ele pegou para reinar, ele estava com Deus. Ele começou a fazer diferente do pai dele. Estava, ó. E de repente, ó. Assim, ó. Em 22 anos, ele pegou tudo aquilo e transformou em maldição para a vida dele. Maldição. A Bíblia diz que a ira do Senhor veio sobre ele. E você conhece toda a história, a desgraça em que ele se meteu. Então, existem pessoas que elas fazem tudo. Ela investe força, o ânimo que ela tem, o pensamento, a inteligência, para fazer para a vida dela, para aquilo que ela se interessa. Para Deus, não. Então, se tornou uma idolatria abominável diante de Deus, tudo o que ele fazia. Bispa, graças a Deus, eu não tenho santo em casa, eu não, olha, bispa, eu não tenho esse pecado. Eu não tenho esse pecado de abominação diante de Deus, não. Tudo aquilo que toma o lugar de Deus na tua vida é abominação. Tudo aquilo que toma o lugar de Deus na tua vida é idolatria. Pode ser o que for, pode ser filho, pode ser marido, pode ser mulher, pode ser dinheiro, pode ser uma posição. É idolatria. Não vai dar bom isso. E ainda, mais na frente, o Elias se encontrou com o mordomo do Acabe. E o maldito olhou para Elias e falou assim: eis aí o perturbador de Israel. E ainda a culpa é do profeta. O profeta é que é mal, que está causando. O profeta está causando. Quer ver como que está escrito? 18. Vamos lá no 18. 18. Então, versículo 16. Então foi Obadias encontrar-se com Acabe e lhe o anunciou, e foi Acabe ter com Elias. Vendo, disse-lhe: és tu o que, gente? O perturbador de Israel? Brincadeira, não? Respondeu-lhe Elias: eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa do teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguiste os Balaíns. Quer dizer, quando Elias falou assim: é você e a casa do teu pai que perturba aqui. Desde o momento que você deixou de seguir os mandamentos de quem?
Ele falou dos meus mandamentos. Ele falou, desde o dia que você deixou Deus, rapaz. Desde o dia que você abandonou a coisa certa. Desde o dia que você deixou o mundo entrar, porque você achava que não era bem assim. Desde o dia que você foi seguir quem não devia, que você se deixou ser influenciado por Jezabel, desde o dia que você deixou o demônio entrar, que você tem perturbado. E tem gente que ela é assim. Ela deixa as coisas de Deus, ela deixa os mandamentos de Deus e ela começa a perturbar. E ela se torna perturbada e ainda perturba. É uma pessoa totalmente sem a direção de Deus, onde os demônios estão comendo a vida dela. É lógico que vai ter seca. É lógico que não vai dar certo. É lógico porque Deus tirou a bênção. Você vai ver. Ele deixou. Então quer dizer, ele sabia do caminho. Ele conhecia o que, gente? A palavra, ele conhecia a verdade. Ele não conhecia só Elias, ele conhecia Deus, ele conhecia a palavra de Deus. E foi seguir quem não devia. Se deixou ser influenciado, não para as coisas boas. Olha, eu vejo Deus na vida daquela pessoa é tão temente a Deus, olha, eu vou copiar aquela pessoa. Porque eu acho bacana isso. Eu acho isso muito inteligente. Quando você vê alguém dando certo, quando você vê alguém ungido por Deus, quando você vê alguém que Deus fala, que Deus usa, você vê aquela pessoa, você vê o brilho do Senhor. Aí você começa a olhar a pessoa de cima para baixo, de baixo para cima. E você quer copiar. Isso é muito legal. Diga para o irmão, copie. Aí, bicho, eu sou autêntica, eu não copio ninguém. Porque eu sou muito autêntico. É? Pois eu quero ser igual Paulo, imitador. Imitador, seguindo ao que Jesus ensina. Eu sou carta viva do Espírito Santo, da palavra de Deus. Então, se eu vejo uma carta mais acesa do que eu quero aprender, eu quero copiar. Eu olho e digo assim, não, isso aqui é uma mulher de Deus, eu quero me vestir igual fulano, eu quero falar igual fulano, porque isso abençoa. Eu quero agir igual fulano, eu quero ter o mesmo tipo de conversa. Quem entende o que eu estou dizendo? Ele foi. Mas ele foi para a pessoa errada. Ele foi para a pessoa errada. Desgraçou com a vida dele. E depois que aquela mulher entrou na vida dele, a desgraça foi total. A Bíblia chama ele de fraco. Fraco. Se você for fraco na tua casa, Jezabel entra. Se você for fraco com teus filhos, Jezabel entra. Se você for fraco no teu casamento, Jezabel entra. Se você for fraco na tua vida financeira, Jezabel entra. E a influência é muito pesada. É muito pesada. Então se volta para Deus. Se volta a fazer as coisas certas. Arão fez um bezerro. O outro perturbado que veio depois de Arão fez 2. Fez 2. Diga para o irmão, 2. Foi um não, foi 2. Você pode um negócio desse? Quem está recebendo a palavra? Quem está entendendo o que Deus está falando? Pelo amor de Deus. Olha o perigo. Olha o perigo da conversa. Olha o perigo do desabafo. Cuidado. Vai te contaminar. Cuidado, porque daqui a pouco você está com o mesmo papo. Eu não acho bem assim. O capeta entrou. Contaminou.
Não, ela prioriza um tanto de outras coisas. E o diabo toma o lugar dela. Ou melhor, o diabo arranca ela de onde ela deveria estar. O diabo vai fazendo barulho. E a pessoa ela vai focando no barulho do diabo. Ela vai olhando para a vida dela, para os problemas dela. Ela vai olhando para a situação. Ela vai se envolvendo com coisas. Ela vai se envolvendo com gente que não presta. Ela vai se envolvendo. E o diabo vai abrindo caminho. O diabo vai abrindo caminho. Quando ela se dá conta, se der conta. Se der. Sim ou não, gente? Hein, pessoal? Então ela vai priorizando um monte de coisa. É Baal, é Balaíns, é poste-ídolo, é altar pro capeta. Ela vai se envolvendo com um monte de coisa, menos com as coisas de Deus. E vive no fracasso. Vai, patina e volta para trás. Vai, patina e escorrega de novo. Vai, escorrega. Porque vai viver a seca. Vai viver uma vida de seca, gente. Vai viver uma vida de seca. De demônios. De destruição. Por quê? Porque não tem a bênção de Deus. E quando a gente não tem bênção de Deus, a gente só tem destruição na vida. Olha isso aqui. Essa palavra foi tão forte no meu coração. Ele foi o cara que fez, até os dias dele, foi o que fez mais de errado. É o que diz a Bíblia. Antes dele, não houve. Porque além de deixar a palavra de Deus, se envolveu com quem não devia. A ribanceira só foi queda. Perdeu a presença de Deus, perdeu os livramentos do Senhor, perdeu as vitórias, veio a seca, a destruição. Foi adorar Baal, foi se curvar a demônio, abandonou tudo aquilo que tinha aprendido com Deus, perdeu o brilho, arrancou assim, ó. Deus arrancou assim, ó. É até assustador. É até assustador quando você vê alguém que brilhava e de repente do nada você olha assim e você fala assim, meu Deus, é assustador. Para mim, olha para mim me dá medo. Me dá um temor no meu coração de eu dizer assim, Espírito Santo, tenha misericórdia da minha alma. Tenha misericórdia da minha alma. Tenha misericórdia dos meus pensamentos. Tenha misericórdia da minha vida. Jesus, tenha misericórdia de mim. Para não chegar nunca a isso. Porque a queda é feia. Então, preste atenção em que você tem seguido. Porque, na verdade, você não tem que seguir passos de ninguém. Você tem que seguir a Jesus Cristo. Tem gente que vai seguindo passos de pessoas. Você não tem que seguir passos de pessoas. Você tem que seguir a Jesus. Você tem que honrar a Deus. É a Deus que você tem que honrar. Que o teu coração tem que estar. A Deus. Primeiro Deus. Primeira obra de Deus. A casa do meu Senhor. As coisas do meu Senhor. A minha vida com o Senhor. A minha vida espiritual. Cuida da tua vida espiritual. Esteja na igreja no nome de Jesus Cristo. Vença você mesmo. Vença o que você sente. A preguiça. Existe um demônio chamado de preguiça espiritual. A pessoa ela vive numa preguiça espiritual. Ela não consegue vir nos cultos. Porque o diabo sabe que quando ela vem, ela abre o coração. Aí o diabo não deixa a pessoa vir. Coloca uma preguiça. Toda vez que ela decide vir para o culto, é uma dor aqui, uma dor não sei aonde, um capeta que se levantou, uma coisa que veio lá do inferno, uma coisa que ela esperava que não ia acontecer. Acontece de tudo.
que é para a pessoa não vir. É para a pessoa não estar na casa de Deus. Quem passou por isso aqui, ó? Bispa, eu lembro como hoje, eu não queria vir, eu estava me sentindo mal, eu estava com preguiça, aconteceu de tudo para não estar no culto. E eu resisti e fui. E naquele dia, eu senti que Deus falou comigo poderosamente. Quem já passou por isso? Claro. Vocês entendem? Então, diga poder da influência. Diga. Diga de novo, poder da influência. Cuidado. Cuidado. Olha bem. Que isso aí pode ser uma Jezabel na tua vida, um demônio, você não está vendo. Tu cuidado. Sente bem o cheiro. Se isso é Espírito Santo ou se isso é demônio. Sente. Abre teus olhos. Abre teus olhos. Vê se esse tipo de conversa. Se isso aí é de Deus. Você é doido, é? Você está ficando doido? Isso vai ser tua ruína. Esse tipo de coisa vai ser tua ruína. E às vezes a pessoa ela não sai da igreja. Mas Deus já arrancou dela tudo que era dele. Deus já arrancou. Ela perdeu a vida. A pessoa perdeu a vida. Porque Deus já arrancou tudo que era dele. Porque ali tem uma idolatria. Ali tem um Baal. Ali tem alguém que deixou os mandamentos de Deus. Abandonou Deus. Eu me faço entender no nome de Jesus Cristo. No nome de Jesus. Você está entendendo o que Deus está te ensinando? Aonde era para você estar? Aonde era para você estar? Já era para você ser um pastor, rapaz. Já era para você ser um pastor. Já era para você estar pregando o evangelho. Já era para você estar fazendo a obra do Senhor com todo amor e carinho. Já era para você estar aqui, ó, do meu lado. Mas Jezabel nunca deixou, né? Não, Jezabel nunca deixou. Então são pessoas que vão vivendo numa seca sem fim. Esse tempo aqui era o mesmo tempo, gente, que duas mulheres combinaram, vamos fazer assim, hoje a gente cozinha teu filho e a gente come ele. E amanhã tu me dá o teu, eu dou o meu e a gente come. Eu dou o meu hoje, a gente come. E amanhã tu me dá o teu e a gente cozinha e come. Foi essa época de seca. Aí Acabe viu a cena e rasgou as vestes. Tinha pano de saco por baixo das vestes. E estava lá, construindo na terra de Deus, casa para capeta, casa para Baal. Em cima da bênção que Deus deu, ele estava construindo pecado. Igual muitos estão fazendo, estão ouvindo a palavra, Deus está ensinando a ser fiel, Deus está ensinando a ser de Deus. Aí Deus dá a saúde, Deus transforma, Deus recupera a vida, Deus traz uma benção aqui, transformação do marido lá, Deus abençoa a vida financeira da pessoa. O que é que ela faz? Ela pega aquilo que Deus deu e entrega para Baal. Aquilo que Deus deu. Quem entendeu? Eu espero que você que está me ouvindo em casa, você está me assistindo pela internet, no Brasil e no mundo, você bota a tua cabeça num lugar, viu? Que você preste atenção em quem você está, a quem você está seguindo, para onde você está indo. O que é que você está fazendo? Pelo amor de Deus. O diabo vai distraindo, o diabo vai causando barulhos,
barulhos, distrações para as pessoas esquecerem que Jesus está voltando. Barulhos, tirando a tua atenção. É problema na família, é problema com o filho, é problema não sei aonde, é problema não sei aonde. Então a vida da pessoa é prestar atenção no barulho do diabo. Então ela nunca tem uma vida para Deus. Ela nunca tem nada para Deus. Ela sempre arruma uma desculpa para não ir para a igreja. Ela sempre arruma uma desculpa para não ofertar. Ela sempre arruma uma desculpa para não ser dizimista. Ela arruma uma desculpa para não evangelizar. Ela arruma uma desculpa para não estar no culto. Sempre. Por causa dos barulhos. Porque o diabo sabe que Deus está no silêncio. No silêncio. Tanto é que quando Jesus voltar, quando acontecer o arrebatamento, é todo mundo que vai ouvir? Não. Não é. É no silêncio. Vai ser avião caindo, trem saindo de trilho, vai ser carro batendo, helicóptero despencando, vai ser incêndio, todo mundo procurando filho, procurando marido. A Bíblia diz que estarão dois numa cama, um vai ficar e o outro vai subir. Então, cuide da sua vida espiritual, no nome de Jesus. Se transforme. Deixa arder, deixa doer. Mas se transforme num cristão melhor, no servo de Deus melhor. Se converta. E siga exemplos bons. Siga coisa boa que está ali na palavra. Prova o Espírito, cuidado. No nome de Jesus. Eu tenho certeza que Deus falou comigo e que Deus falou com você. Aplauda o Senhor.